Não, você vai ficar muito puto comigo. Tu acha? Não tá. Olha só. Não tá ao vivo. A gente não tava ao vivo, a gente tá falando esse tempo todo aqui. Eu tô lendo as perguntas. Aí eu tô vendo ali 14 e não sobe. Entrou e cara, saiu? Eu falei, cara. Bom E o YouTube ali, gente, vocês me perdoam. A gente tá aqui faz uns 20 minutos falando. Agora voltou? Contando história agora. Tamo ao vivo. Aê! Ao Tá de vivaço, pano! vamos falar tudo de novo que a gente. Caraca, Tem como não. tu pegar o vídeo e botar no. Puta que cagada. Ainda bem que era você, pé. Ai, caralho. Ó, atenção, musiquinha de plantão, musiquinha de plantão. Pá, pá, pá. O cara perguntou ali, ó, cadê os caras? Aí eu falei, opa, esse cara não tá vendo? Pela primeira vez na história, a gente começou o podcast na hora. Não, 5 minutos antes. 5 minutos antes. E a gente falou, pá, estamos aqui há quase meia hora falando, Caralho, respondendo respondemos pergunta. as perguntas. E Olha lá. não tem ninguém. Agora, porque aí o cara fez assim, olha, e ainda bem. Cara, vocês têm que, tipo, passou 1 minuto do atraso, vocês têm que reclamar. Porque eu tô vendo aqui os comentários, porque tá chegando comentário. E eu tô achando, aí os caras, aí sim, a resenha e tal. E eu falei, cara, da hora. Pô, ninguém tá nem dando confiança pra gente. E eu tô achando que o chat tá meio parado e tal, mas eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aí um cara fez aqui, ó, 04BR, você salvou a tarde. Porque ele fez assim, cadê os caras? Aí eu falei, como cadê os caras? Aí eu tô olhando ali e tá de boa. Aí eu falei, ué. Aí tá lá, Go Live. Aí eu olhei aqui, tá Go Live. Eu falei, não é possível. Ainda bem que não tá, que eu falei uma merda absurda aqui. Pô, cara, olha lá, com esse atraso, o Choke Discos, eu mandei alô pro Choke Discos e o caralho, o cara tá até reclamando que a gente começou atrasado agora. A gente é muito ruim. Porra, Por isso que o Rafa me demitiu. Essa vida de Por isso que eu fui youtuber aqui demitido. não tá com nada, cara. Por isso que eu fui demitido, que a gente é muito ruim. Caralho, mas eu cliquei na porra ali, cara. Quantas vezes tem que confirmar isso daqui? Aí, bom, galera, ó, obrigado a todo mundo que tá aqui. Vamos responder as perguntas de novo. Matheus Nogueira, Gui, boa, até que enfim o pé tá na área. Roberto Zenum, fala, pé. Porra, cara, vocês... Choke Discos, aí sim. Já mandei abraço pro Choke Discos. A gente mandou abraço pro Choke Discos e tá o vivo, Choke não viu. Estamos ao vivo agora, 2 minutinhos ao vivo. Aqui, ó, começamos, ó, 3 horas. Nossa, que merda, cara. E a gente aqui comemorando. Ainda Porra, bem começamos 5 minutos antes. Não, a gente, porra, é bom pra caralho. Faixa preta aqui, né? Não, o pé é faixa preta, mas eu sou faixa azul mesmo. Se alguém tinha alguma dúvida, tá aí pra provar. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos recomeçar. Vamos começar chutando o pau da barraca, então, pé. Vai, ó. Não. Não? Não, vai, manda aí que a gente vai pedir. Por isso que eu vi tá galera rolando. falou. Então, tá rolando. Ó, tá rolando. vou falar, mas não vamos entrar ainda, tá? Quinta-feira, Isso. quem acompanha o Rafa... Não, eu postei no seu também. No meu também? Lógico, tem acesso ainda. Mas Você eu não mudou não sei, a senha. mas eu não sei. Você não mudou a senha. Eu não sabia que tu tinha acessando. postado. Aí... Eu postei no meu e repostei os stories no seu. Então, aí a galera fala assim, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu muito radical pra estar alguma coisa. Ó, eu vim aqui pra almoçar com o Rafa. Semana passada. Quinta-feira, tá? Quinta-feira eu vim aqui. Aí, a gente não veio pra gravar, mas decidiu gravar. Rafa, pô, tu não grava não? Eu falei, pô, a gente grava. Mas o horário não bateu, não conseguimos. Eu falei, Rafa, semana que vem eu vou vir, terça ou quinta. Fechado? Ah, fechado, então a gente faz o churrasco. Fechou. Sexta-feira foi enviado um e-mail para todo mundo do jiu-jitsu. Acho que tinha, sei lá, uns mais de 100 e-mails. Cara. Os líderes de equipe, todas as equipes. Então todo mundo sabe do que se trata. Tinham prints, tinham uma coisa sinistra do jiu-jitsu. E aí, nego vai pensar assim, pé de pano é foda, adoro uma polêmica. Já foi fazer a porra do podcast pra falar. Não foi. Não foi. Tava marcado antes do e-mail. Isso. O que aconteceu foi assim, ó. O pé veio pra cá, porque a gente tenta se encontrar no mínimo uma vez por mês. A gente se fala bastante, mas a gente falou, ó, pra gente não perder contato, ou você vem pra cá, ou eu vou pra lá. Normalmente é o pé que vem pra cá, porque tem mais churrascaria aqui, tem mais opção e tal. Aí ele veio, a gente foi almoçar lá na Fogo de Chão.
E vamos... Ih, vai começar a construir uma churrascaria pica lá onde eu moro agora. Ah, você falou. Falou. Mas, Perto da academia, inclusive, não é isso? Eles estavam com problema de permit pra começar a construir, mas começa a construir dia 14 de... 14? Hoje. Final do ano tá pronto. Hoje, menos até. Uns dois. Depois que tá com permit, uns 2, 3 meses. A gente foi. Aí eu trouxe o Pé. O Pé não conhecia minha casa nova ainda. Eu trouxe aqui no estúdio. Pô, ficou amarradão. Maneiro, foi, Pé, bora fazer uma resenha. É isso aí. Pô, vamos fazer. Eu falei, então vamos almoçar, a gente volta e faz. A minha mulher tá viajando, 4 horas da tarde eu tenho que buscar minha filha. Então, a gente voltou, chegou aqui, acho que era 3 e cacetada, né? Tipo. Aí falou, ó, não vai dar tempo. Vamos. Eu falei, ó, semana que vem mais cedo. Pega uma picanha. Isso, a gente faz aqui em casa. Aí a gente faz uma resenha, come um churrasco, e aí é isso. Então não foi combinado. Nós vamos tocar aqui, vamos responder as perguntas, vamos interagir com a galera e no final, se ninguém perguntar, eu vou falar assim mesmo. Então beleza. Se alguém perguntar, pergunta. Mas é lógico, aí vamos perguntar, né? Não, perguntar alguém que sabe do que trata e faz perguntas específicas que me ajudem a destrinchar esse... entendi, perfeito. Ó, vou começar aqui, ó. Luciano Malafaia. Ih, você é de Macaé? Acho que sim. O que você acha de um faixa marrom pegar a preta e já abrir um projeto na igreja pros ricos? Ele reclama lá que na cidade dele... Um projeto Malafaia, ele foi meu aluno. Eu dei aula em Macaé 1 ano e pouco. Então ele foi meu aluno. E ele reclama que ele tem a academia dele, vive de jiu-jitsu, e lá tem um negócio de política, igreja, e ele começou a abrir um monte de projeto, e o projeto que ele diz não é para ajudar carente, é para ajudar para todo mundo, que é negócio de política, voto, igreja, então entendi. atrapalha o mercado dele lá, então ele fica... Ele tá brabo, ó. Ele tá brabo. Ó, ele de novo, ó. O que você acha de projeto social que o aluno chega de carro e moto? Então, a verdade é que faz sentido o que ele está falando, só que ele está defendendo a bandeira dele, que é justo. Mas o que você acha de igreja evangélica ter projeto de jiu-jitsu sendo que não tem ninguém pobre? Ai, cara, complicado de falar sem saber de como é que é. Exatamente. NM Rocha. Tainan Mika Jansen. Parece que não rola na IBJJF. Estão a evitar para monetizar? Estão tentando, mas não está funcionando. A gente tava falando aqui agora há pouco para ninguém, né? A gente vai parecer maluco aqui, só que nós dois malucos. Só para nós dois, né? Eu mandei, inclusive, um abraço pra Rafa, porque foi lá no canal dela que eu vi, Rafa com Elis. Ela fez uma entrevista com o... Ela fez uma entrevista com o Melk Galvão e ela perguntou da luta do Mika com o Tainan. E ele falou, a gente queria fazer essa luta, ninguém nunca fez uma boa oferta e a oferta não era nada absurda, era tipo $50 mil. Faz $50 mil, a gente faz agora. Pro jiu-jitsu é super absurdo. Mas pra uma luta do tamanho do potencial que essa luta tinha, não era pra ser, né? Ó, eu vou fazer aqui um apanhado. Como denúncia? Não. Peraí. Fazer um apanhado do Mundial. Não. Um apanhado do Mundial que realmente tá muito aquém do Mundial, né? Os nomes do jiu-jitsu. O cara, para fazer o nome, ele demora muito. Não é um primeiro ano ganhou, não é, mas demora muito. E aí, a hora que ele pega o nome, ele não volta mais, ele vai fazer seminário e não luta mais como antigamente, entendeu? Então fica carente. Algumas lutas aqui que eu fico interessado em ver, tá? Vou ser sincero. Eu também tô meio afastado, né? No peso galo, tem o Thalisson, mas eu não vejo... Não que é fácil, mas eu não vejo ninguém de nome pra fazer uma luta assim. Caraca, queria ver essa luta. No peso pluma... Você tá olhando pro Mundial. Mundial, os inscritos no Mundial. Aqui tem um Meihan... Mundial agora no final do mês, né? Mas também não vejo... Não que é fácil, o Meihan também não ganha tudo, mas eu também não vejo ninguém pra falar assim, caraca, seria a luta do caralho. Igual o cara perguntou, que eu respondi que ninguém tava ouvindo. Aí...
Não sei do nada, pé. Aí no peso... Aí no peso... Olha que coisa interessante aqui, tá? No peso pena, tá até interessante de ver, mas o que acontece? Lembra aquele negócio de compra e venda de atleta? Que eu sempre reclamava que eu não achava legal? Lembro. Hoje é mais normal do que tudo, tá? Então o que acontece? Hoje tem 3 caras na Aliança que tem chance de ser campeão. Que é o Kennedy, que tá numa fase excelente, ganhando tudo. O Isaac Dordelin, que é se eu não me engano, o atual campeão. Ou um ano atrás, não tô acompanhando muito. E o Fabrício Andrei. Da mesma equipe. Então, quer dizer, já fica difícil, que provavelmente vão se esbarrar de primeira, porque eles sempre fazem isso, né? Quando tem da equipe, tu bota pra não chegar numa final, semifinal e fechar. Sim. E mesmo assim, os caras acabam chegando e fechando, né? Exato. Às vezes, porque tá difícil aqui, tem uns caras bons também. Peso leve. Peso leve, o que tá interessante... Aí tem uma luta que eu quero ver. Que é cadê ele aqui? Mica Galvão com o Jonathan Alves. Que o Mica já ganhou, mas o Jonathan é um atleta do caramba. Então uma das poucas lutas aqui que tem interessante. Hoje no jiu-jitsu era pra tu ter 3, 4 lutas em cada peso. No mínimo, né? No mínimo. O que acontece? O nego vai deixando pra lá, porque não vale a pena se dedicar tanto. Porque tu tem que pagar tua passagem, pagar seu treinamento, pra tu não ganhar nada, cara. Eu acho que até que tem uma premiaçãozinha, mas a premiaçãozinha é muito... Tá perdendo espaço pra evento de luta casada, né? Também não. Não, mas os caras estão trocando pra ir fazer dinheiro. Mas aí é porque é fácil. O mundo da luta casada é isso. Com esse cara aqui eu não quero. Com esse cara aqui eu quero 50 mil. Com esse outro aqui eu quero 5. Eu não escolho lutador, não. Eu escolho a bolsa. No peso, por exemplo, no peso médio, tem o Tainan e o Tainan. E o Mickey entrou de peso leve pra não lutar com o Tainan no médio. Eu não sei nem se é isso. Mas ele vinha lutando de médio. Sim. E tem o Tairo Tolo. Que pra mim não sei. Ele conseguiu se classificar. Ele perdeu um Open aí, né? Eu não sei se... Meio pesado. Cara, eu lembro de Mundial de 1996. Tinha mais nome que aqui. 96 é sacanagem, mas 99 já tinha. 96 é que a galera que tinha muito pouco faixa preta. Peso meio pesado. Tem o Ronaldo, Isaac Baense... Ribamar. Tá vendo? Não tem grandes nomes, cara. Ó. Acho que o peso pesado é um dos mais interessantes. Tem o Patrick Gaudio, que já é veterano. Tem o Hyron, que é a estreia dele na faixa preta no Mundial. Tá vindo uma vitória boa no... Tem o Roberto Jimenez. É isso. Mas é um interessante de ver. Super pesado. Anderson Muniz e Eric Muniz, que são os irmãos muito, muito bons. E é isso. Tá vendo? É difícil, cara. Muito difícil. Foda. Não tá legal. Peso pesadíssimo. Gutenberg, que é o atual campeão do absoluto, acho que tanto do europeu quanto do pan-americano. Olha só. E é isso. Então, cara, o Mundial... A IBJJF se preocupa muito com cada centavo que ela vai ganhar, que ela vai arrecadar, que ela vai botar no bolso. E não tem um pensamento de fazer como o Dana White fez. Todo mundo, quando eu lutava o UFC, 2006, 2005, 2004, o UFC era muito pobre. Pagava muito mal. Só que ele fala, cara, eu tenho que fazer isso virar, eu tenho que pagar
200 mil dólares pro cheque que ele der pra nego olhar ele com outros olhos. Foi onde começou a explodir. Porque o Dana White ele não preocupou em ganhar centavos. Vou botar $1.000 no bolso. Ele falou, eu quero fazer um império. E para fazer um império, só que o cara que cuida da BJJF é contador de centavos. Quer botar cada centavo no bolso. E aí o esporte fica na mão e muito ruim. Felipe Azevedo. E tem uma bomba aí no final, hein? Vê se a galera tá falando aí. Ainda não. Quais possíveis nomes você acha que possam ganhar do Meregali? E quem é o seu favorito para levar o absoluto desse ano no Mundial? Então, cara, isso é que é estranho. É difícil. O Gutenberg tá ganhando no absoluto. Porque o Eric Muniz não se inscreveu no absoluto, nem no europeu, nem no Pan-Americano. O Mika teria chance? Total. Só que ele colocaria em jogo o título dele de campeão no médio pelo peso, entendeu? Ele se desgastaria muito. Mas agora de peso leve fica mais difícil, que ele tem que bater o peso e o absoluto é antes. Então provavelmente não vai lutar absoluto. Mas, se tu falar pra mim, chance total. Chance total de chegar nas cabeças e brigar lá em cima. Total. Ele é o nome do jiu-jitsu hoje. E pra ele fazer o Grand Slam, que é o que ele tá tentando... Só falta o Mundial. Mas se ele ganhar o absoluto e não ganhar o peso, não conta? Conta. Conta. Tá. E do Meregali? Só que ele vai ganhar o europeu no médio, o pan-americano no médio, o brasileiro no médio e o mundial no leve. No leve. Não muda nada pra mim. Mas deve ter um engraçadinho que vai falar, também não, categoria. Sempre, né? É mais difícil até tu mudar de categoria. E o Meregali? Mas ele pode mudar aqui ainda, hein? Isso pode ser uma pegadinha dele aqui. Pode ser. Pra nego se inscrever no médio. Porque o médio estava esvaziado. O médio estava esvaziado. Isso pode ser uma tática dele. Prank. E deixa até o final e no final pula pro médio. Seria do caralho se ele fizesse isso. Legal demais. Hoje o Mika Galvão é o melhor atleta de jiu-jitsu, na minha opinião. Melhor que o Meregali. Meregali não luta, então não tem como saber. O Meregali lutou, sabe? É no-gi, tô falando jiu-jitsu. Tá, de kimono. E luta casada pra mim não é lutar. Luta casada é um espetáculo, é um evento, mas... O que você achou da luta do Meregali com o Wagner Rocha? Eu só vi o final, não dá nem pra nada. Era o esperado, né? Maior, mais pesado? Mais pesado, mais novo. Então era uma luta muito difícil do Wagner. E o Wagner é casca grossíssima. Só que casca grossa, mais leve. Bem mais leve. Né? Bem mais leve. No nível, mais velho. E num nível desse faz uma diferença do caralho, não faz? Pô? No último nível, que é o Meregali, até o dia faz a diferença. Acordou meio, já faz diferença. Imagina a idade, tudo conta. Mas é um desafio. Pro Wagner Rocha, é excelente. Que se alguma coisa acontece, ele ganha, mudou a vida dele. Exatamente. Pro Meregali, é só botar um dinheirinho no bolso. Porque ninguém vai chegar assim e falar, caramba, Meregali agora é o GOAT porque ganhou do Wagner Rocha. Não vai rolar. Não, exato. Pedro Rolve. Como o Adam Warzinski, sabe quem é? Consegue repetir a mesma posição em todos do mais alto nível? Cara, qual a posição esse ele tá falando, cara, eu não sei nem o que ele faz. Esse cara, eu não acompanho muito não, tá? Por isso que é foda. Mas eu acompanho a carreira dele. Esse cara já é master e ele ainda continua lutando em alto nível. Ele foi campeão europeu, se não me engano. No PAN ele perdeu, mas ele ele é alto nível, ele sempre entrega boas lutas. Que mal. Eu não lembro dele. Eu lembro do nome, não lembro de luta dele, não. Ó os caras querendo causar aqui, ó. Pé de Pano versus Vitor Dória no próximo BJJ Stars, valendo a vaga do MMA hoje. Então, eu já falei aqui, vou repetir, mas ninguém ouviu, só eu e o Rafa ouviu e não interessa. Cara, eu tive uma conversa boa pra caralho com o Peck, meia hora, falando de várias coisas. Mas não tinha ninguém vindo. O Rafa esqueceu de apertar o botão. Sobre esse assunto, cara, eu também, às vezes eu vou no lugar, o cara fala assim, cara, não acredito, o cara te trocou pelo Vitor Dória, não acredito. Não foi isso que aconteceu. Eu pedi pro Rafa porque eu não tava acompanhando muito jiu-jitsu, porra, então era chato eu chegar aqui, o Rafa falou, viu a luta de não sei quem? Não vi. E o campeonato tal? Não sei.
Então não era justo com quem tava assistindo. E aí o Rafa chegou pra mim e falou assim, cara, o que tu acha de eu chamar o Vitor Dória? Eu falei, cara, o cara é excelente pra tu chamar. Que é o cara que acompanha demais. Ele vai nos campeonatos todos, ele acompanha e tal. Então chama o cara, ele é um cara, gente boa, gosto dele, sabe jiu-jitsu, competiu em alto nível, não tem errada. E aí, porra, não tem nada, problema nenhum eu e o Vitor Dória. Adoro ele, ele gosta de mim, a gente não tem problema nenhum. Então não é esse, é que a galera cria, né, o negócio. Mas não, ele é. É que eu também não acompanho o programa. Não acompanho nem o meu. Entendeu? Eu vou mentir se eu falar que eu acompanho nem o meu. Vocês todos? Não acompanhava nem o meu eu nunca nem vi. Né? Então, às vezes eu vejo. Outro dia eu descobri que tem uma página que faz uns cortes dos podcasts que eu fiz. Dos nossos? De todos. Vai pegar só um pedaço e coloca. Aí eu falo assim: caralho, eu não falei isso, não falei? Não é. Não é. Eu não sei. Quando você vê, você tem que me mandar. Tem que derrubar esse canal aí. Ah, mas é dos outros aí também. Não, dos não outros. Sei, eu não sei. De repente eu não deixo, o cara faz dos outros. Então não tem. Eu, Vitor Dória, não tem problema nenhum. Adoro ele. Lucas Lima. Pé, como estão as férias remuneradas do MMA hoje? Quem é favorito para o absoluto mundial? Cara, então, isso que eu tô falando, eu acho que é o Gutenberg por ter ganho o... Quem ganhou o brasileiro absoluto? Ixi. Vou dar uma pesquisada aqui rápida. Galera, quem ganhou o brasileiro? Eu tô acompanhando absoluto? pra caralho viu? Eu tô muito acompanhado. Lembro, eu tô muito... Eu não lembro, não. E eu fiz um programa falando dos resultados, eu não lembro. Eu tô muito acompanhando aqui, então por isso que eu parei de fazer. Pé, você acha que o Mojacin vai se convidar pro Hall da Fama da DCC? Ele já tá no Hall da Fama da DCC. Ai, caralho. Por não ter feito nada, mas Não, tá. o Mojacin- Ele é amigo, o Mojacin é amigo do Rafa. Não posso, mandou as medalhas. Eu não posso falar mal do Mojacin. Pé, você não acredita quantas mensagens Eu recebi me parabenizando por ter sido convidado pra lutar o DCC, Pé. Que pariu, Rafa. Tu tem noção disso, Pé? Eu fiz o post. Hoje em dia a galera não lê muito, né? Não, a galera não lê nada. Eu fiz um post. Pra quem não viu, vai lá no Instagram do MMA hoje e vê. Eu fiz um post. Ele me mandou 3 medalhas da DCC pra deixar de decoração aqui no estúdio pra decorar. Pra agradecer, eu fiz um post. E eu botei as 3 medalhas no peito e escrevi assim: campeão. Eu peguei terceiro, segundo e primeiro lugar na seletiva do ADCC, uma coisa nunca feita antes. E aí acabou de chegar o meu convite. Aí eu peguei o convite do Matheus Diniz, risquei o nome do Matheus Diniz e escrevi o meu em cima, assim, mas bem esculachado. Falei, ó, Rafael, era Matheus Diniz, risca, Rafael, queríamos convidar você para o ADCC e bababá. Aí... E foi assim, na zoeira total mesmo. E, cara, umas 10, 20 pessoas me mandaram parabéns. Lutadores, os caras do UFC. Caraca, olha ele. Que massa, que massa. vai lá, hein? Porra, parabéns, irmão. Porra, tu é foda, tu é de casca grossa. Rapaz, tá achando que é. Campeão absoluto. Tô ruim até. Eu não sei nem mais pesquisar. Não. Vou ver que o negócio tá ruim. Aqui, achei. O que você tá procurando? O campeão no brasileiro foi Pedro Elias da GF Team. Rafael Muraro Pedro Lucas Soares Ribeiro, Companhia Jiu-Jitsu. Vice-campeão então não é isso. Igor Brito da Silva. Terceiro lugar, Kennedy Maciel. E terceiro lugar, Pedro Machado. Então, esse é o resultado do trabalho da BJJF. Não tô falando que esses caras aqui são ruins. Claro que não, pô. Pra ser campeão tem que ser bom. Mas você não vê sabe? Uma junção de ídolos, uma criação de ídolos. Os caras do mais alto nível não estão, né? Esses caras são alto níveis, mas eles não são ídolos. Tá. E não vão ser ídolos porque não tem ídolos para ganhar. Para você, sabe quando o cara é ídolo? Quando o cara que o cara virou ídolo, quando o cara ganhou do Mike Tyson. Mike tá ídolo. O cara ganhou do Pacquiao, ídolo. É assim que cria ídolo. Quando o ídolo meio que para, vem outro, aí demora um tempão pra virar ídolo. Então, essa renovação de ídolos tá faltando. Mas é assim mesmo? Não é assim. Nem intersafra, não. Só que não tem dinheiro. E o cara sofre pra caraca, e o cara tem que viajar lá pra França
Paris para lutar o europeu, tem que voltar para Flórida para lutar o Pan-Americano, tem que ir pro Brasil para lutar o brasileiro e tem que vir para Califórnia lutar o Mundial. Sabe quanto é que ele ganha para isso? Por exemplo, o Mika Galvão, ele está fazendo o Grand Slam. Ganhou. Tem noção quanto custou isso para ele, quanto ele recebeu? Verdade. Entendeu? Então, e aí o cara fala, porra, legal, eu tô entrando pra história. Tá. Mas momentaneamente não tá valendo a pena. Isso aí é o Mika, que é um fenômeno. E o resto, que tem que pagar pra tentar. Exatamente. Mais difícil, né? Henrique Ferreira. Pé, o povo quer a sua volta na hora do jiu-jitsu. Rafa tá arrumando treta sem você aí, acalmando o ambiente. Ai, caraca. É muito bom. Engraçado é que a gente ia fazer, né, o programa e eu falava, Rafa, vou falar. Não, pensa bem o que você vai falar. Isso na gravação, hein? Ai, caraca. Ó, vamos ver se chegou alguma coisa nova aqui, senão vamos mudar pro... Galera, o Pé tá com uma bomba pra contar aqui. Chat GPT. Tô esperando vocês perguntarem pra ele começar a falar. Ninguém tá falando disso aí não, hein, Pé? Dessa história aí. É porque, tipo, pelo jeito, se o cara não é líder de equipe, não recebeu, é isso? Provavelmente. Tem algum líder de equipe aí que recebeu um e-mail do negócio da BJJF? Todos eles. Não, aqui na live eu tô dizendo. Ó, os caras falando aqui, ó. O favorito pro absoluto mundial é o Vitor Hugo. Vitor Hugo não tá nem inscrito ainda. Final do mês agora, não é? O quê? 10 dias? É 2 semanas o mundial. Ele ainda não está inscrito. Pé, Wesley Brito. Pé, o que você tem feito esse tempo todo que você ficou fora da hora do jiu-jitsu? Esquiando de snowboard. Mostrar uma foto. Foto não eu esquiando, né? Que eu não tenho que tirar uma foto. Se eu botar a mão no telefone, eu caio. Eu tenho que ficar aqui. Mas é a foto antes de esquiar? Ali, né? Durantinho, no negocinho, dá pra... Ai, caralho. Eu vou fazer uma pergunta que eu já tinha feito antes. Pé, fala o que você acha sobre a nova federação PBJJF. Família toda esquiando. Ó. Caraca, Pé, parece que esquia mesmo. Não, aqui eu sou pica. Na foto? Aqui, ó. Aqui. Ó, na foto, meu equipamento é o melhor, hein? Caraca. Na foto, eu chegando lá, Rafa, o cara acha que eu sou pica. Lá eu sou pica. Chegando, né? Mas na hora de esquiar, melhor. Só que na hora de esquiar mesmo, o cara fala assim, esse é um otário. Já sabe. Mas vou aprender. Caiu pra caralho? Pra caralho. Quando eu fui esquiar, eu caí tanto, cara, que parecia que eu tinha levado uma surra. E o meu filho, ele esquia pra caralho. Pra tu ter uma ideia, a gente tem um app que mede a velocidade. A velocidade que você vai. A minha velocidade máxima, Rafa, máxima. Aqui. Como é que eu vejo isso? Aqui. Minha velocidade máxima, o máximo que eu consegui chegar foi 26 milha,6. É pouquinho, né? O meu filho vai 44 milhas. Você é louco. Se eu chegar a 44 milhas, eu já me cago na hora. Eu já nem termino a montanha. O meu filho pequeno, ele vai mais rápido que eu. Eu sou bom freando. Freando eu sou uma pica. Eu freio... Vou freando pra caralho. Tô pensando aqui, Vamos ver. A gente falou do Júlio. A gente tava falando do Júlio a hora que eu... A gente não falou. A hora que eu percebi, né? Que a gente não tava gravando. Saudades, Pé. Você viu como foi meia boca o brasileiro? Anos, por causa do ano do ADCC? Antidoping ou desprestígio mesmo? Eu acho que é desprestígio. Ó, uma coisa boa aí. Uma coisa boa aí que o nego não falou. O Mika foi testado no PAN.
E tá escrito no brasileiro. Então isso quer dizer que ele passou no teste. Ah, ele foi testado no PAN porque no PAN, porque ele foi campeão. Porque ele foi campeão. Tá. Entendeu? Ó. O Alexandre, o Guilherme Stopa, tá, Rafa, já volta a pagar o dízimo. Umas coisas mudaram aqui depois que você foi embora, Pé. Mudou? Meu cartão foi clonado e estou... Não, ele é membro do canal. Ah. Aí ele falou que não é membro mais agora porque ele não pagou o dízimo. Ai. Pé, você ainda sente falta das competições, Alexandre? Cara, a gente acabou de falar isso, né? Fala de novo que só tava eu ouvindo. Eu tive uma conversa com o... Na IBJJF tem dois caras que são... Cara, desculpa. Os caras são dois... Até que enfim, hora do jiu-jitsu sem clubismo. O Pé odeia todos iguais. Que merda, cara. Boa. Porra, cara. Vocês vão ficar enchendo o saco do Dora, ele vai fazer igual o Pé. Vai falar assim, não vou fazer essa porra mais não. Eu sozinho não vou fazer hora de jiu-jitsu. Mas o Vitor Dora sabe do que ele tá falando. Então, ele... Não tem como ele agradar todo mundo, Rafa. Não vai conseguir, exatamente. Sabe? E o cara começa a ter sucesso quando começa a ter hater. Quando ele tá todo mundo gostando dele, ninguém tá gostando. É verdade. Cara, eu perdi o tesão pela competição. Totalmente. Tava falando com o Rafa aqui antes, pra ninguém, tava as câmeras aqui. Né? Era aquecimento. Esquenta. E na IBJJF tem dois caras que são responsáveis, né? Um é o Siriema e o André. O Siriema eu não falo, por causa de problema com a IBJJF, já tem mais de 5 anos que eu não falo. E com o André é muito meu amigo. E uma vez eu cheguei pro André, eu falei assim, André, toma cuidado com o teu business, que é o business dele. Claro. Falei assim, se vocês foram capazes de acabar com o meu amor pela competição, vocês destroem faixa azul branca em um campeonato. E não é por nada não, tu vê que a gente veio aqui, eu falei aqui, eu briguei, eu quis melhorar, só que o sistema me venceu, o sistema é muito forte. E vocês vão ver hoje do que eu tô falando. Vocês vão ver do que eu tô falando. Tô falando do e-mail aí, que a galera não sabe. E pior que o mais engraçado é o desenrolar dessa história. Eu vou fazer aqui uma previsão. Vamos pular pra isso, então? Porque... Já? Porque a gente vai... Tá na hora também, né? Irmão, gostaria de saber se o Ricardo Arona voltará às competições. Não. Acabando aqui, eu vou ligar pra ele e já te falo. Não. Imagina. O Arona já o Arona, tá aposentado. Ele se aposentou no auge dele. O Arona parou de dar entrevista pra não ter que ficar respondendo isso. Porque ele não queria mais lutar. Ele parou de lutar no auge. Eu acho que ele nunca deu entrevista. Ele não gosta. Não, mas é que ninguém pergunta outra coisa. Ninguém fala assim, o que tu tá fazendo da vida? Como que tá tuas coisas? Tá pegando onda? A onda tá boa? Que praia tem melhor onda? Os caras ficam assim, aí vai voltar quando? Fala, caralho, quantas vezes o cara vai falar que não vai voltar? O cara tá com 45 anos. Os caras perguntam pro Sampierre. Sampierre, você vai lutar com o Khabib? Ele falou, nem eu, nem o Khabib luta mais. Pergunta chata. Porra. Mas é complicado, cara. Eu vou... Vamos, Pé. Ó, atenção. Ninguém falou? Não, o cara fala, ó, Pé, e aquele e-mail lá? Vou falar. Aqui, ó. Rafael, Thiago, Guilherme. Pé, fala do e-mail da IBJJF. Tá todo mundo perguntando, Pé. Peraí. Deixa eu pegar. Vou fazer aqui. Enquanto você acha aí, responde. Rafael Beforni. Quem poderá parar o Meregali? Eu hoje, sinceramente, não vejo ninguém. Mica Galvão. Sou até ruim com o Meregali, porque o Meregali é muito pesado, mais experiente, mais título, mais isso, mais aquilo. Mas o Mica, ele desenvolveu tanto jiu-jitsu, ele tá tão bom que pela falta de alguém pesado, é até foda falar, o cara vai lutar de peso leve daqui a 2 semanas, segundo a inscrição. Mas hoje eu não vejo um cara pra bater de frente com ele. Hoje eu não vejo. É até ruim falar. Rafael Bastos e o Margarida, mesma coisa que o Arona.
Pé, você já comprou o DVD do Gordon? Ai, caralho. Achou, Pé? Achei. Achou? Atenção! Você quer ler o e-mail? Eu leio. Daqui. Tá. Peraí, deixa eu achar aqui só. Manda pro teu zap. Pô, os caras perguntaram da obra. A gente falou da obra, Porra, falou do cachorro. A obra tá até falou hoje, tudo. cara. Não tem porta na casa o Pé, a mãe do Pé mudou pra casa, mas ele não pôs as portas. Não colocamos as portas ainda. Pô, perdemos 20 minutos de... Matheus Souza. Pé, aquele e-mail tenso, né? O que você achou? Ele sabe nem o que Matheus, boa. Perguntaram, Pé, precisa falar. Vou mandar os prints pra tu aí primeiro. Ah, tá bom. Não é só e-mail, tem um print aqui com as coisas. O Comprido mandou um salve. Primeiro isso. Mandou no WhatsApp? Agora vou mandar o texto, o e-mail pra você ler. Tá. O mais maneiro é o desenrolar do negócio. Você mandou um print de um monte de áudio. Não, tem umas frases aí, foi isso que o cara mandou. Tá. Peraí, achei aqui. Quais as novidades do Stewie? Pô, Luiz Gonçalves. Ele tá melhorando, mas ele não tá bom ainda não, cara. Ele é foda. O texto é esse aí, Rafa. Vou mandar pra tu. Tu lê na íntegra, porque isso aí é notícia. Tá. Jesus. Vamos lá. Tira os nomes ou deixa? Não. Veio isso aí, mas ninguém sabe quem é Alex, não. Mas entendi. Alguém mandando pro Alex. Tá escrito, fala, Alex. Só que alguém, eu não sei se esse e-mail foi escrito pra alguém e alguém escaralhou com tudo, mas... Entendi. Então vamos lá. Fala, Alex. Absurda essa situação do brasileiro. Esse coordenador de árbitro do campeonato, eu já vi ele sacaneando atletas e apostando sim, como você falou. Mas como tinha comentado, eu acredito que não foi só no brasileiro aquela situação da arbitragem. Eu mesmo presenciei em outros eventos. Como estou agora morando aqui na América, posso lhe falar melhor da situação daqui. Segue meu relato com relação à arbitragem da federação hoje em dia. Desde a época da saída do Eduardo Anjinho e Gabriel Costa, aliás, as pessoas mais sérias e competentes que já tiveram na direção... Ponto. Nem tanto assim. Pra tu ver como o negócio tá ruim. A coordenação está nas mãos do Pedro Arruda, da GF Team. Um cara que não tinha nenhuma experiência como coordenador e árbitro bem mediano. Verdade. Sem muita capacidade de gerenciar, sem a menor condição de tratar com pessoas e com caráter bem discutível. Porém, era o único naquele momento, sem nenhuma outra opção, entrou ele no departamento. Cada vez mais o critério, então, deixou de ser o cara merecer, até que a pontuação aqui tá fora, peraí. Cada vez mais o critério deixou de ser o cara merecer. Era de quem estava mais no grupo, de quem ele precisava agradar mais e também fazer com que o evento gastasse com o que era interessante para ele. Teve casos onde ele optou por um árbitro mais fraco somente porque o árbitro fazia coisas que agradavam a ele. Moeda de troca, exemplo. Um árbitro fraquíssimo, mas que cuidava dos filhos dele, o Oscar. Muito fraco mesmo. Ou o árbitro que ele quis que representasse a GF Team, Bruno Alves. Chegou a comentar que era uma exigência da equipe para influenciar nas lutas para a GF Team. Cara, alguém perguntou disso no podcast e o Vitor não estava sabendo ainda, acho. Quando a gente falou semana passada. Porque agora tá falando de GF Team. O cara falou, e essa polêmica que tá rolando da GF Team? Acho que era isso que o cara tava falando, então. Todos os árbitros sabiam que o Júlio ficava hospedado na casa do Pedro durante o Mundial, influenciando na escala e proibindo certos árbitros em lutas da GF Team. Resumindo, o que fosse interessante pro evento e qualidade de arbitragem nunca foram as prioridades dele. Pagava todos os custos e levava os árbitros como o Espantalho, um cara que era camarada dele no Rio, e fazia muita pilantragem junto quando o Pedro apareceu nos Estados Unidos. Quando o Pedro apareceu nos Estados Unidos, o Espantalho ajudou ele de começo, ficando inclusive morando na casa dele.
e o Pedro retribuía eternamente, levando e pagando ele em diversos eventos da IBJJF. Algo pra acrescentar, não? Espantalho, inclusive no Brasil, era um cara de caráter bem duvidoso. Cheio de esquema, uma vez num grupo ele ensinava como pedir um drone online e depois fazer um trambique para ficar com 2 drones e vender um. Ou seja, quem faz isso no dia a dia, imagino que não faz uma luta de jiu-jitsu para favorecer quem ele quer. Pedro também comentava várias vezes nesse grupo como fazer para dar uns golpes. Agora imagina, usando bem a regra como eles alteravam resultados de lutas. Inclusive, em algumas situações, presenciei eles apostando cash e depois entrando para arbitrar. A relação do Pedro com os coordenadores nunca foi de autoridade e confiança. Nenhum coordenador apoiou a entrada de Pedro. Cruz foi um dos que... Você é meu irmão. Ah, é? É. Foi um dos que, de primeira, tentou fazer o departamento ver que ele não poderia estar no cargo de coordenador geral. Pedro fez o que tentou tirar o Cruz da coordenação. Depois, vendo que a direção não quis, se aproximou dele. No entanto, até hoje a opinião do Cruz é de que Pedro Arruda não tem condições de coordenar a arbitragem da BJJF. Isso aí não é opinião do meu irmão, não. Isso é unanimidade. Rico, o outro coordenador... Inclusive a minha. Hã? Inclusive a minha. Rico, o outro coordenador, bastante antigo, também percebeu que a coordenação geral não estava em boas mãos. Batendo várias vezes de frente com ele, Pedro foi aos poucos tirando as oportunidades dele. Usando a máquina, foi queimando o filme dele quando podia. Com o Fabrício, que era mais antigo dos coordenadores, foi pior ainda. Fabrício sempre esteve junto com o Pedro, mas o Pedro não queria dar uma oportunidade nenhuma. Quando dava, era porque a direção exigia. Mas com muita astúcia, ele foi queimando cada vez mais o filme do Fabrício, inventando várias situações e chegando em vários eventos realmente constranger Fabrício perante os outros árbitros. Então ele acabou saindo, indo coordenar a AJP. Pedro influenciou para colocar alguns coordenadores que ele podia sem controlar questionamentos, que estariam no esquema com ele, por exemplo, Felipe Rair, um outro coordenador da GF Team, e depois Luiz Pedro, cara sangue bom, mas sem nenhuma condição de coordenar nada. Como árbitro bem mediano, mas por ser interessante, Pedro colocou ele na coordenação. Inclusive, o primeiro evento que ele coordenou foi o Mundial em dezembro, evento que ele não poderia ir. Cadê? Eu perdi aqui. Tem inúmeros casos onde ele leva famílias no torneio. Fica dias a mais hospedados, faz isso também quando leva alguns árbitros que ele tem interesse. No europeu, por exemplo, conseguia dias a mais, inclusive comprando passagem e hospedando alguns árbitros e coordenadores para ficar um tempo a mais ou indo bem antes. Tudo pago pela IBJJF. Isso aí, ó. IBJJF. Isso aí é impossível. Que... Isso aí eu não acredito. E para os caras ficarem sempre devendo favor para ele. Ele faz de outra... Ele faz isso aí, mas não dessa forma. Porque a BJJF não deixa ele gastar nenhum centavo com nada que seja. Isso eu acho difícil. Os caras falam que o pé chega tipo o Léo Dias. Porra, peraí, pausa. Pausa aí, vou explicar, não sei nem se eu expliquei nessa aí já. Parece que eu fiz isso tudo pra eu estar aqui pra falar disso. Não, falamos já. Falamos disso? Mas vou repetir pra quem não tá vendo. Eu vim aqui na quinta-feira almoçar com o Rafa. Não íamos gravar. A gente veio aqui no estúdio pra ele me mostrar. Ele falou, pé, não rola gravar não? Eu falei, pô, claro que rola, não sei o quê. Que vai ser a primeira vez desde que eu saí que a gente grava. E aí fomos almoçar. Quando voltou, a gente pegou um trânsitozinho, ia dar tempo, não deu. Aí eu falei, Rafa, faz o seguinte, então semana que vem eu volto. Terça ou quinta. Vou te ligar pra confirmar. Será quinta. Sexta-feira o e-mail foi enviado, eu fiquei sabendo lá por volta das 7 da noite aqui desse e-mail. Tá? Então não foi, parece mesmo. Eu sabia que ninguém ia falar, mas tem a prova. Quem viu no Instagram do Rafa, a gente almoçando aqui, comendo churrasco. A gente só não gravou. Não gravou semana passada porque. Ele mostrou eu no vídeo, então tem a prova. Senão ele vai achar pé de pano, foi lá gravar só pra falar. Filha da puta não quer participar, mas pra falar ele quer. Não, aconteceu e eu não posso ficar. Eu não vou ficar calado vendo isso aqui, galera. Exatamente. Ó, aí continuando. O que todos sabem é que o departamento sabe de tudo isso, mas tem em mente que se incomoda pouco. Mas tem em mente que se incomodar pouco, segue. Verdade. O fato é que eles nunca quiseram realmente melhorar a arbitragem e os coordenadores têm medo de pessoas capacitadas e não ensinam e treinam os árbitros com medo de perder o próprio cargo de coordenador.
O escritório vê tudo como um custo necessário para realizar um campeonato. Até porque, pelo histórico, é melhor tu ser ruim que tu virar coordenador. É melhor ser ruim? É. O bom não vira coordenador. Bom, continua. Coordenador geral. Ah. O escritório vê tudo como um custo necessário para realizar um campeonato. Muitas pessoas que têm capacidade não ganham oportunidades, por isso é sim correto dizer, como tinha te falado, que existe aquele corporativismo e favorecimento de pessoas e equipes. Uma pena, posso dizer. Nem todos que estão lá são mal intencionados. Conheço alguns brothers extremamente sérios e profissionais, mas vários no meio são mal intencionados e conseguem apoio no Pedro Arruda. Enfim, tem outras situações que presenciei no dia a dia com eles durante o período que trabalhei lá. Bastante tendenciosas, muitas vezes realmente alterando o resultado, como aquele que falamos da Atos e da Aliança. Acabei percebendo que não teria nenhuma chance de evoluir somente no trabalho sério. Saí, fiz meu caminho, como você sabe, segue os prints de conversa deles no grupo de WhatsApp oficial da BJJF. Era isso, meu brother. Falamos no Mundial, te levo a camiseta do BJJ Tour. Abraços. FR. Não sabemos quem é FR. Aí... Fernando Ribeiro. Sabia, foi o Fernando Ribeiro. Eu te mandei só um print, né? Você mandou só um print. Não, era pra mandar tudo. Mandou só um print. Tem os prints aqui, quer ver? Ó, dá pra ver? Calma aí. Agora eu tô mandando 7. Vou mostrar os outros prints. Cadê? Não chegou o print. Calma aí, pô. Deixa eu apertar o botão, pelo menos. Top demais. Aí, caraca. E é basicamente assim, ó, os prints. No primeiro print, tá? Tem os prints aqui. Não vai dar pra ver, né? Primeiro vou ler. Primeiro print. Rogério manda um áudio. E aí fala, Mundial no Gui, lembra? Aí ele deve ter falado alguma coisa sobre alguma luta. E o Pedro Arruda falou assim, porra, pai, nos primeiros 2 minutos já tem que dar uma vantagem. Depois tu arruma uma punição, pegada ilegal, ninguém consegue falar nada. Em combatividade, então, fica fácil. Vou traduzir pra vocês. Isso aqui é uma armação pra dar uma luta pra alguém. E por acaso o Rogério da GF Team. Ok? Eu não tô acusando ninguém de nada. Eu tô lendo aqui. Tô acusando. Vocês pensam o que vocês quiserem. Vou ler de novo. Rogério manda um áudio. Ele fala, isso aí, Mundial no Gui. Lembra? O Pedro Arruda, que é o coordenador geral da BJJF, que escolhe os árbitros. Ele que escala os árbitros. Tá? Falou, porra, pai, nos primeiros 2 minutos já tem que dar uma vantagem. Depois arruma uma punição pegada ilegal, arruma. Ninguém consegue falar nada. Ninguém consegue duvidar se você tá roubando ou não. Em combatividade, então, fica fácil. Tá? Isso aí é pra vocês. Aí, aqui, num outro, não sei se tem alguma coisa a ver, tá? Tô sendo só honesto dando a comunicação. Pedro Arruda respondendo o Espantalho agradecendo. Aí o Pedro Arruda fala assim, a máfia da arbitragem vai agir. A gente já fala aqui de máfia da arbitragem há muito tempo, tá? Vamos lá, a gente vai seguindo aqui. Ó, o Choke Disco está perguntando por que o Honório sempre é desclassificado se ele é da GF Team? Porque aí também quer... Porque ele não luta, né? Então dá pra fazer milagre também. Aí Pedro Arruda, aqui, com GF Team. Júlio não deixa colocar eles. Tem que ser alguém no esquema Totti Espantalho, entendeu? Esquema. O Júlio é o líder da GF Team. Não deixa colocar. Tem que colocar alguém no esquema, como Totti Espantalho, entendeu? Essa é a arbitragem hoje. Aqui, ó. Aquele monte de áudio que a gente tava falando, beleza, vou colocar tua passagem 2 dias depois pra você dar um rolê. Vou mandar áudio. Aí aqui, ó. Ele vai, aquele cara que cuida dos filhos dele. Pô, o cara cuida dos meus filhos, vai trabalhar todos os dias. Porque no Mundial, uma galera trabalha muito e depois é cortado. Dizem que é por merecimento, trabalhou bem, e não é, a gente tá vendo aqui. Beleza, pá, vou colocar tua passagem 2 dias depois pra dar um rolé e vou mandar áudio. A passagem pode, tá?
passagem não tem problema, porque o cara vai pagar a mesma passagem, depois ele se vira na estadia lá. Sim. Mas ele só faz isso com os amigos pra adiantar, entendeu? Aqui, ó. Bom trabalho, galera. Espantalho. Maneiro o cabelinho arbitrando. Bom trabalho pra você aí, rapaz. Hoje é dia de arrancar um dinheiro de trouxa. Falando de aposta. Aqui, ó. Pedro Arruda. Porra, para um amador. Aí alguém aqui, kkkk. Aí o espantalho, é na sorte. Eu levei e passei na rataria. Falando alguma coisa de algum trambique que eles estão fazendo. Aqui, ó. O Henrique Pelé fala, você não me deve, não? Aí o espantalho, não. Eu, hein? Você me devia 90, mas eu perdi a aposta na luta do Galvão. Tá se fazendo de maluquinho, tá? KKK, só perguntando. Então isso é o cara dizendo que tem aposta. Aí o Totti, que é coordenador também. Apostei com o Paçoca. Mais alguém? Aí botou o Rogério aqui. Vou estar 4-1, Paçoca. Isso aqui são alguns prints do negócio, tá? Sim. Quem quiser, o Rafa pode postar aí depois. Para depois não falar. Pode entrar sim, só tem que declarar que está aportando e nem precisa pagar. Esse aqui deve ser algum esquema também. Vai por mim, pode sair daqui sim. Se provar, acabou. Só provar que aquele dinheiro é lícito. Não sei do que eles estão falando. Aqui tem outro aqui, ó. Comigo, 3.300. Quem tá ganhando mesmo? Bruno Campos, consigo mais barato, por 3.600. Oxe, que maconha é essa? 3.300. Eu falei, ainda assim ganha 300. Vê se aprende. Eu não sei do que se trata, pode ser alguma gíria, não vou ficar julgando ninguém. Ó, vamos ver se eu consigo. Aí vou deixar na tela ali, ó. Aí aqui tem. Então, quando chega drone rápido, avisa o defeito. E ele te manda um código para postar de volta. Não posta e eles te mandam o novo. Só não postar. Fica com os dois, vende um. Fiz várias vezes. Graças ao Amazon. Na minha época, já entrei no Brasil com 30... O Pedro Arruda. Na minha época, entrei já no Brasil com 35 mil reais de mercadoria. Tenho várias fotos. Espantalho. Isso é pouco, porra. Então, esses são os... Aqui eu não tô nem fazendo... Aqui eu não tô nem fazendo juízo de valor de porra nenhuma, tá? Não tô julgando ninguém, não tá falando nem nada. Ó, tô pondo aqui, ó, na tela. Aqui, a galera, se quiser dar um zoom ali, vocês vão conseguir ver, ó. Olha lá, pé. E se alguém duvidar, vocês... tá ali, dá pra olhar. Dá pra olhar se eu botar a câmera certa, né? Ó, pus lá, ó, tá? Aí vocês dão... Quem quiser ver, dá um pause aí. E vai olhando, ó. Tô passando todos aqui, quer ver? O que basta é que tem. Isso aqui não é minha opinião, isso aqui não foi eu que escrevi, isso aqui não é nada. Aí vem o desenrolar, tá, Rafa? Veio o desenrolar disso tudo. O que eu fiz? Eu mandei esse texto para alguns árbitros. Tá? Eu mandei esse texto para alguns árbitros. Para perguntar... Tem alguma coisa aí que não é verdade? Tem alguma coisa aí que não condiz com a verdade? E a maioria falou que tudo isso aí, tirando algum detalhe ou outro, bate com a realidade, e tem algumas coisinhas que alguns falaram que não bate com a realidade, mas não tem nada a ver com o total. É uma coisa bem específica. E aí eu vou fazer uma previsão aqui para vocês. E podem me cobrar depois. Eu volto aqui para falar. E aí, é engraçado. Quando você vem para os Estados Unidos, tu começa a pensar um pouco diferente. Porque a cultura aqui é diferente, tu começa a viver aqui, você começa a ver diferente. Por exemplo, aqui, se sair uma acusação com alguma prova de corrupção de um político, o próprio político com vergonha, ele vai e renuncia. Isso é normal. No Brasil, a gente já viu que não é. O cara continua normal. Nisso aqui, o normal seria o Pedro Arruda falar, ó, essa porra vai dar merda, eu vou me retirar. O que não vai acontecer, eu já sei isso. Já sei, já me informei. Qualquer empresa séria, Rafa,
Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é uma acusação muito séria. Isso é uma acusação muito séria. Então, a IBJJF deveria... Peraí, agora, nesse momento, vamos investigar e ele não pode mais trabalhar aqui por enquanto. Vamos apurar. Uma empresa muito séria fala assim, tá fora na hora. Tem um print de qualquer coisa aqui. O mínimo que seja, tem um print. Vê que ele tá envolvido com alguma coisa. Não tô acusando ninguém ainda, tá? E aí eu falei com alguns árbitros, falei assim, porra, vocês acham que ele vai continuar? Todos falaram assim, ele vai estar coordenando um mundial normal. Eu falei, impossível. Impossível. Aí eu falei assim, cara, todos os líderes de equipe receberam o e-mail, a lista de e-mail veio junto. Não foi aquele... Tem um e-mail que tu consegue mandar oculto. Sim. Não, esse cara mandou de propósito, ó, tá todo mundo sabendo. Aí eu falei assim, caralho, mas não é possível, cara. A BJJF, os líderes de equipe vão falar alguma coisa e não vão deixar. Aí um cara falou assim pra mim, virou pra mim e falou assim, os líderes de equipe vão usar isso pra tirar vantagem na arbitragem. Eu falei, não é possível. Então, tá aí, ó, meu desafio. Vamos esperar o Mundial e vamos ver quem vai coordenar. Eu adoraria que alguma coisa fosse feita. Minha torcida. Mas eu tenho certeza que ele vai estar lá no Mundial coordenando normal. E eu vou estar aqui falando. Eu volto aqui depois do Mundial. Depois do Mundial a gente faz. Eu volto aqui. Então tá aqui o meu desafio aí. E aí a galera anda mais. Isso aqui, ó. Eu só tô falando isso porque foi a opinião de uma pessoa que estava arbitrando, que é aquele cara que escreveu. Ele era árbitro. As palavras dele falando tudo que eu já sabia. Não é novidade isso aqui. Não tô assustado, não. Agora tem uma prova aqui. Tá? Então, tudo que ele falou ali, eu já sabia pela boca dos outros. Eu já sabia. Tudo. Cada coisinha ali eu já sabia. Só que agora vem uma prova, vem print. Tem print e o caralho, né? E aí, eu quero ver o que a BJJF vai fazer. Até agora, nada. Não deu uma nota, nada. Continua tudo normal. Isso é de quando? Sexta-feira, né? É. Até agora, tá tudo normal. Não mudou nada. E, infelizmente, porque é muito difícil, né, Rafa? Você ver, tu ser líder de uma equipe, tu vê isso e tu não falar nada. É estranho, não é? É, caralho. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Eu, de coração, torço para que quando eu volte aqui, eu dê parabéns pela atitude da IBJJF, mas, pelo que eu apurei, parece que não vai mudar nada. Eu sou maluco, isso aqui é um absurdo pra tu, que tá fora do juiz? Pra caralho. Pra caralho, né? Pra caralho. Pra mim é um absurdo que eu consegui nem... E o mais engraçado é ninguém falando sobre isso na internet. Por isso que um dos motivos por que o jiu-jitsu vai pra frente é isso. Tudo é por debaixo do pano. Tudo é... Não sabemos. Vamos ver depois. Vamos deixar baixar. Mas que isso aqui pra mim é um absurdo total. Eu queria ter a opinião de vocês aí. Vocês comentam aí, vê se eu sou maluco. Se eu tô achando que isso aqui JP, caralho, pé de pano faz falta. Isso aqui não tem nada demais. Fala pra mim. Isso aqui não... Eu sou maluco, eu tô exagerando. Porque vai parecer... Por isso que eu quis deixar bem claro que tem a prova, tá? Eu só fiquei sabendo disso. Esse cara não mandou pro meu e-mail pessoal. Ele pegou o e-mail da minha academia e mandou. Quem recebeu foi um funcionário meu. Que me chamou e falou que você viu isso aqui, ó. Aí eu li o e-mail. Cara. E eu fiquei em choque. Quando eu falei com alguns árbitros, eles falaram assim, mas é assim mesmo. Então, provavelmente, o cara que tá imbuído nisso tudo, tá lá dentro, ele não consegue ver o absurdo que eu consigo. Quer dizer, eu, pelo menos, daqui a pouco eu tô passando como maluco aí. Que pé de pano é maluco, nada a ver, isso é normal hoje em dia. Ai, caralho, já pensei. Não é difícil. Não é difícil mesmo. Não entendeu? É difícil mesmo. E aí você vai falar assim, pô, Beto, tu é foda. No Pan-Americano, eu tive essa conversa com o líder da IBJJF na frente do coordenador. E eu falei, ele não tem condições de coordenar, porque ele escolhe o pessoal da GF Team, porque ele não sei o quê, porque ele manipula, né? E fizeram vista grossa. Então, quer dizer, já sabiam de alguma coisa. Só que fizeram de maluco. Aí fala assim, caraca, Pé, mas explica aí então, por que a IBJJF escolhe um cara tão fraco? Ele nem árbitro era.
Ele era árbitro bem... Assim, bem ruim. É ainda, ele é ruim, muito ruim. Árbitro ruim. Uhum. O árbitro só fica bom quando ele processa ali, que ele tem muitas lutas. Mais de 2.000 lutas. O cara faz, sei lá, vamos dizer aí que o cara faça umas 100 lutas por campeonato. Então, os caras têm que ter uns 20, 30 campeonatos para ele começar a ter emocional para arbitrar, para ter visão, para ter reflexo. Então, e tá tudo certo. A arbitragem da FIFA é ruim. Do UFC é ruim, que paga milhão. A gente já sabe disso. Só que aqui nós temos um problema mais grave. Então, o que acontece? Aí você fala assim, pô, velho, mas tu consegue explicar por que a BJJF pega um cara tão ruim? Consigo. Porque o Siriema, ele é o coordenador. Ele quer mandar. Então, nenhum cara... Só que o Siriema nunca foi lutador. O Siriema nunca arbitrou. Então, o nego nunca deu... Os caras... Ele já tomou alguns esculachos numa parada dessa. Aí, o que ele faz? Ele pega um bucha desse, que não tem nada a perder, nada a ganhar, bota a cara na frente e faz tudo que ele manda. Se tu for um cara que tem uma história, o cara fala, não, mano, eu vou botar meu nome nisso aí, não. Vai lá você. Aí ele não quer. Ele quer um bucha pra ele ficar mandando. E se por acaso, depois desse vídeo aí, alguém der uma... Ai, caralho, fudeu. Vamos pegar outro bucha e vamos botar lá. Então vai mudar porra nenhuma, né? Que não vai mudar nada. Sei lá, de repente um bucha mais honesto. Vou aqui fazer tá? O Gabriel, que o cara falou aqui, o Gabriel, pra mim, era um dos melhores. Porque o Gabriel é um cara decente. A galera alta da líder da equipe não gostava dele, porque ele era um cara educado. Mas ele não fazia vontade de ninguém. Ele tratava tudo bem, mas não fazia vontade. Mas ele também não tinha o poder. Era o Siriema que mandava. Ele levava as coisas pro Siriema, o Siriema mandava. Normal. O Anjinho não era tanto o Gabriel, tratava assim, mas também não era como... Eles só pioram. Então, é difícil, cara. Aí você fala assim, pô, Pepe, você sente falta do campeonato? Nenhuma, porra. Eu quero distância dessa merda. É foda, né? Porque senão tu fica ali, aí tu vai... Você fica obcecado aí e você é uma vai, você treina os alunos, você se dedica, você gasta dinheiro, você vai lá pro cara fazer isso aqui, ó. Isso aqui deve ser... Isso aqui deve ter mais absurdo que é uma máfia mesmo. Deve ter mais absurdo. E eu já peguei vídeo provando pra eles e eles cagaram. Eles não querem saber de nada. Eles querem só botar o dinheiro no bolso mesmo. Então tá aqui meu desafio para quem quiser. Depois do Mundial, a gente volta a conversar para ver se ele for coordenador, eu vou saber. Se ele o que vai fazer, eu vou saber de tudo. Eu tenho muitos amigos na arbitragem, por incrível que pareça. Muitos. A maioria. Eu não sou... Essa turminha aqui não é muito a minha, não. Mas vamos ver, vamos esperar. Então, ó, a gente vai voltar Tu tem que pegar tua filha, depois do Mundial, tem. Só pra não perder ela. Vamos? Então, ó, galera. Manda lá, ó. Depois do Mundial a gente volta. Ó, já vai pegando tudo. Se tiver alguma denúncia aí, já manda aí que a gente fala depois do negócio. Ih, ó lá. Se a gente tiver alguma denúncia, algum print, alguma prova, manda que a gente vai escancarar logo tudo de uma vez. Depois do Mundial estamos de volta, então. Pronto. Caralho, Isso aqui, eu sou maluco? Lógico